E aqui eu queria me reportar a um autor, que é o Bill Schultz, que eu gosto muito, e que ele traz uma coisa importante, que de acordo com a dimensão do comportamento, as dimensões do comportamento humano, nós temos 3 medos, que são medos de base. O medo de ser ignorado, o medo de ser humilhado e o medo de ser rejeitado. Então, nós temos 3 medos muito importantes. Então, o medo de ser ignorado, eu acho que todos nós já sentimos isso. Sabe aquele medo de ir para um lugar que você não sabe como é que vão te receber? E aí, se você vai ser ignorado, você prefere, às vezes, não ir? Então, é por conta desse medo de base, que é o medo de ser ignorado. Tem muito adolescente que, para fazer parte da turma, se droga, se vicia, etc., porque não quer ficar de fora. O quanto que é complicado a gente ter medo, porque a gente pode não ser aceito. Então, o medo de ser ignorado é um. Outro medo é o medo de ser humilhado. Sabe, acho que não sei vocês, mas eu passei muito por isso. Eu sempre, de pequenininha, eu sempre fui muito gorda. Eu era gorda, eu era imensamente gorda. Então, eu não conseguia correr, eu não conseguia brincar, eu não conseguia. Então, as crianças, tinha bullying mesmo, né? Na minha época, eu não chamava bullying, né? As crianças não queriam brincar comigo, né? Então, assim, eu morria de medo de ser humilhada. Ficar de castigo, sabe, essas coisas. Ou alguém fazer ironia em relação a você. Então, veja como é sério na hora que você, enquanto líder, está fazendo uma reunião e aí humilha o teu colaborador, né? Ironiza alguma colocação. Pega diretamente nesse medo de ser humilhado. E cada um de nós tem uma postura em relação aos medos. Então, o medo de ser ignorado, eu posso ser uma pessoa que ou vou fazer de tudo para me incluir, ou me excluo antes de ser excluído. O medo de ser humilhado, às vezes, faz com que eu fique centralizador e mostre minha competência, custe o que custar. Então, esse é o medo de ser humilhado. Ou então, eu não assumo nada, porque vai que, se eu assumir, vai ficar claro que eu não sou tão bom assim, então é melhor eu não assumir, deixa eu ficar de fora, e aí eu não assumo uma liderança, eu não assumo um trabalho novo, um projeto novo, porque quem sabe vão descobrir que eu não sou tão bom assim, né? E, por fim, né, o medo de ser rejeitado, que está muito associado a esse medo de aceitação. Né? E o que é essa questão de medo de rejeição, né? Medo de não ser aceito? É o medo de não ser amado. E, gente, que medo complicado é esse, né? Então, tem filho que carrega até hoje o medo de não ser amado pelos pais. Os pais já morreram, às vezes, e aí, assim, o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito pelos pais, o medo de não ser amado pelos amigos, o medo de não ser amado pela família, o medo de não ser amado pelo próprio companheiro ou pela companheira, né? Então, este medo acaba fazendo com que ou a gente se abre e faça coisas absurdas para ser amado, ou então que a gente se feche e fala assim, quer saber, eu nunca mesmo vou ser uma pessoa capaz de ser amada, então como eu nunca vou ser uma pessoa capaz de ser amada, então vamos deixar para lá e melhor nem me aventurar nessa linha, nesse momento, nesse caminho de relacionamento amoroso. Então é sério, pessoal, é muito sério. Esses medos determinam muito do nosso comportamento. Né? Preocupação é um pedacinho do medo. Por que eu estou preocupada? Né? Porque eu estou com medo de repente, não tá agradando. Vocês percebem como é que é? Então, este medo faz com que eu verbalize que eu estou preocupada. Vejam como é interessante a correlação. Todos os nossos comportamentos estão correlacionados a algum medo de base. Se eu começo a entender que medos são esses, eu passo a ter uma consciência maior de mim mesma. E mais do que isso, eu posso lidar com esses meus medos. E claro, o que acontece? Toda vez que eu tenho medo, existe uma liberação de hormônios, existe uma liberação de adrenalina muito forte, uma aceleração de batimento cardíaco, né, pessoal? E é gozado, porque quando a gente fica preocupado, quando a gente fica ansioso por alguma coisa, que então lá é o caminho do medo, né? O medo nada mais é do que a ânsia
ansiedade maior, né? Então, veja que interessante, o medo, ele começa com uma ansiedade e essa ansiedade, ela vai aumentando até se tornar o medo e o medo e pânico. Então, por isso que é tão complicado quando uma pessoa começa com uma ansiedade. Aí você fala assim, não, eu só estou ansiosa. Calma, não é bem assim. Você começa a ficar ansiosa, é verdade, né? Começa com uma ansiedade, e essa ansiedade, se não tratada, ela pode virar alguma coisa bem mais séria, né? Então você começa com uma ansiedade qualquer e pode virar pânico. Por isso que a gente precisa se cuidar, e precisa se tratar, e precisa se trabalhar. E é gozado, vou contar isso para vocês, mas é interessante isso. Ontem à noite eu fui pensando, né? Fui dormir pensando nessa live. E aí eu tava assim, nossa, falar de medo, e como é que eu falo de medo? Mas, né? E para que linha eu vou? Como é que eu vou? Qual é a linha? Como é que eu conduzo? Porque tem uma linha, né? Aí, veja, essa questão de ficar pensando, mas eu vou por esse lado, eu vou por aquele lado, para que lado que eu vou? Vocês acreditam que eu comecei a entrar no nível de ansiedade que eu não conseguia dormir? Vocês percebem como é interessante? Porque a cabeça da gente vai fazendo o nosso tormento ou não, né? Então, de repente, eu vi que eu estava com o meu coração estava batendo mais forte. Eu falei, mas que história é essa? Mas que coisa mais absurda é essa, né? E aí, claro, tomando conhecimento e contato, eu fui voltando, né? Eu fui ficando mais calma. Mas não imaginem que o medo não é algo natural. O medo é natural. Eu sinto medo de muitas coisas e isso está me consumindo. O ponto é assim, quais são as coisas que a gente tem que sentir medo? Às vezes a gente sente medo por uma projeção. Eu estou com medo porque talvez aconteça tal coisa, talvez aconteça outra coisa, talvez. E é muito talvez, né? E agora eu vou dizer uma coisa que eu achei o máximo. E eu ia falar depois, mas eu vou falar agora, porque o pessoal está me perguntando assim, você não pode dar uma dica, né, antes da gente ser dominado, tal, não sei o quê. Eu acho que tem uma coisa assim, a primeira coisa que nós precisamos entender que a vida não é algo fácil de ser vivido. Não é. Nunca foi e nunca será. Se nós pegarmos, eu estou assistindo aquela série a Anne, né? Anne com E. Eu estava imaginando, gente, como é que pode ser viver num ambiente gelado daqueles, com neve, 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 trabalhando o tempo todo do jeito que eles trabalham, né? Como é que era difícil a vida e submetidos a doenças muito fortes, sem médico, sem pessoas, sem condições de você chamar um médico, você tinha que correr sei lá quanto tempo para achar um médico. O que nós temos hoje, tudo bem, é uma situação difícil, mas não é alguma coisa diferente do que sempre a humanidade viveu. Então, o medo faz parte, o perigo faz parte, né? Esse movimento de instabilidade faz parte. Em primeiro lugar, entenda que se aquilo veio para a tua vida, é para você aprender alguma coisa. Então, toda vez que eu passo por uma situação difícil, gente, olha, eu vou contar para vocês que eu já passei por muitas situações difíceis. Não pense o pessoal fala assim, né, que vida fácil. Que vida fácil? Porcaria nenhuma, né? A vida nunca foi fácil, nunca foi fácil. Quem me conhece sabe. E nem a minha e nem a de ninguém. A gente acha que a vida das pessoas é fácil? Não é. Na realidade, a vida, ela traz por si só as suas dificuldades. Veja, e se você parar a pensar, quais são as coisas que acontecem na vida da gente? Perda de pessoas que a gente gosta, perda de emprego, né? Eu acho que vários, até parar de não ter as coisas que a gente gostaria de ter. Tá, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou aprendendo com isso? E a partir daí, como que eu vou fazer para me movimentar em direção àquilo que eu quero? Então, esse ponto é importante. Então, se eu tenho a consciência que nada acontece por acaso, que tudo que acontece porque é para eu aprender, um pouco desse medo, ele toma uma dimensão diferente. Não é que ele vai deixar de existir, mas ele toma uma dimensão diferente.
Eu vou pedir licença para contar o exemplo que eu vi na live do Marcelo, que foi passado pelo Dudu, e eu não vou falar exatamente como foi colocado lá, mas o exemplo foi muito legal. Que é mais ou menos o seguinte, olha, se você gosta de um barco e você gosta do mar, você pega esse barco e vai para o mar, tudo bem? E aí, gente, ó, se nós estamos aqui é porque a gente quis ter essa experiência de viver aqui. Ou mesmo que você não tenha querido, você está aqui. Ou seja, você está nesse barco, né? Você está nesse barco. Só que, e também tem um outro amigo que eu quero muito bem, que é o Adilson, da Elemar, que ele sempre conta, ele é um velejador, e ele fala isso, né? Que normalmente tem momentos do mar que o mar fica revolto. Não existe um mar que fica sempre igual. O mar tem onda, o mar tem onda forte, tem hora que o vento também é forte. E não existe nenhuma situação onde nenhuma viagem, mesmo quem viaja de avião, enfim, qualquer viagem, qualquer caminho que a gente faça, tem sempre uma turbulência, né? E essas turbulências podem gerar medo? Sim, geram medo. Só que o que você faz, né? E eu acho que é aí que é a grande sabedoria. Você para no meio do medo? Não, né? Você não pode parar de remar no meio de uma tempestade. Você não pode parar de voar no meio de uma turbulência. Você não pode parar de caminhar quando está chovendo, né? Você, de alguma forma, você tem que ir. Então, transformar o medo em coragem é aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Agora, qual que é a grande sacada? Eu acho que é o grande ponto aí, pessoal. É o quanto que nós somos conduzidos por um propósito verdadeiro, sabe? O quanto que nós temos um objetivo, um foco que nos conduz. Então, dando o exemplo do mar, a gente pode dar qualquer outro exemplo, né? Na hora que eu estou no mar e o meu foco, o meu objetivo é velejar, né? O meu objetivo é chegar no outro local, é chegar numa ilha, por exemplo, eu vou continuar andando até chegar nessa ilha, eu vou continuar remando até chegar nessa ilha. Bom, mas aí eu descubro que tem um porto onde eu consigo me abrigar. Tá legal, você pode se abrigar durante um tempo, que você vai se reunir um pouco, você vai se cuidar um pouco, vai cuidar dos machucados, das coisas que precisam ter manutenção nesse barco, mas daqui a pouco você vai continuar a remar, vai colocar o teu barco, né, no mar e vai continuar. Vocês concordam? Né? A gente não pode ficar parado. Então, esse é um ponto. Toda vez que eu tenho medo, eu não paro. Toda vez que eu tenho medo, eu faço um movimento de ir, seja o que for. Seja o que for. Porque a pior coisa que pode acontecer quando a gente está com medo é ficar paralisado. Porque o medo paralisa. O medo trava. Né? O que eu tenho que fazer é não parar. Então, é poder colocar a minha força no meu objetivo, no meu foco, no meu propósito. Então, veja, né? E aí a gente pode pegar vários exemplos. Então, qual é o meu propósito? O meu propósito é continuar vivendo, é continuar contribuindo para a sociedade, independentemente de pandemia. Tá, dentro daquilo que eu faço, como eu posso continuar com o meu propósito? Então, veja que isso é que vai fazer a diferença para cada um de nós. É exatamente esta característica, né? Essa ação, essa vontade, essa coragem. E coragem é a ação que vem do coração. Coragem, né? Então, é a ação que vem do coração. Então, quando eu volto para dentro de mim, né? Olho para o meu medo e falo assim, qual é a ação que eu vou ter agora? E é muito interessante, né, pessoal? Porque a gente percebe que o medo vai embora exatamente quando a gente está com uma situação limítrofe, né? Eu acho que toda mãe sabe que ela não vai ter medo nenhum de enfrentar qualquer coisa se for para o bem do seu filho. Não é assim? Né? Nessa hora não tem medo nenhum, você enfrenta um leão.
Qualquer mãe, qualquer pai sabe fazer isso. Você enfrenta o que for preciso em função de algo ou de alguém que você gosta muito, que você quer muito bem. Então, o medo às vezes aparece exatamente quando você vai proteger. Isso é assim, inclusive no reino animal, né? No reino animal, a gente vê o quanto que as leoas, o quanto que, sei lá, os tigres e as gatas mesmo, né? Elas cuidam dos seus filhos. Então, nessa hora, não tem medo. Porque o medo se transforma em coragem. Então, vamos lá, pessoal, é importante entender que às vezes o medo, ele começa de fora para dentro. É a forma como eu enxergo as situações que faz com que eu me preocupe antecipadamente por algumas coisas e comece a tumultuar a minha vida por algumas coisas que não há necessidade. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes alguém que recebe um feedback de um líder e, em função do feedback que recebe, começa a criar uma historinha dentro de si e que vai se preocupando, essa preocupação vira medo, essa ansiedade vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais e já acha que vai ser mandando embora e já começa a ver coisas que não precisava ver e sentir coisas que não precisava sentir, que são absolutamente da sua cabeça. Então, veja, o medo ele pode ser de fora para dentro. No entanto, a coragem, ela é de dentro para fora. É uma ação que vem do coração. É quando você volta para si e fala assim, tá, pera um pouquinho, mas o que eu quero, né? Eu quero sofrer, eu quero ser feliz. Eu quero brigar, ou enfim, o que você quer? É na hora que você volta para o propósito que você cria coragem para agir, que você sai da paralisia e começa a agir. Agora, óbvio que isso não é igual para todo mundo, porque pode ser que o que é muito fácil para mim seja extremamente difícil para outra pessoa. E aí, de novo, nós entramos nas diferenças individuais e nas diferenças de personalidade. Então, dependendo da minha personalidade, eu vou ter um medo maior ou menor.